Salve, salve nação rubro-negra! Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Tite é surpreendido nos bastidores do Flamengo e pode perder titular de forma imediata. Flamengo pode lucrar valor milionário com venda de volante para o Manchester United da Inglaterra e deixa Landim pulando de alegria. Oitavas de final da Copa do Brasil já tem datas e horários definidos. Mais 2 garotos de saída. Flamengo só vende reforço que é bom nada. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui é Flamengo pra valer. Olá você, muito boa tarde. O Flamengo vai enfrentar o Vitória nessa quarta-feira em partida válida pela 19ª rodada do Brasileiro em Salvador, na Bahia. Para esse jogo, o técnico Tite deve realizar 4 alterações na equipe titular por lesões e escolhas técnicas em comparação ao time que jogou a última partida contra o Criciúma. No treino dessa terça-feira, o último antes de enfrentar o Vitória, o Tite apresentou a seguinte formação: goleiro Rossi, Varela, Fabrício, Bruno e Léo Pereira, e vinha na esquerda Alan, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Everton, Cebolinha e Pedro. É importante ressaltar que o treinador ainda não vai poder contar com o Bruno Henrique, que se recupera de uma entorse no tornozelo direito. O Eric Pulgar tem uma gastroenterite e o Wesley tem dores no músculo posterior da coxa esquerda, mas tem como certa a volta do volante Alan de suspensão por cartão amarelo. O embarque da delegação do Flamengo vai ser hoje às 17h35, horário de Brasília. O time baiano vai tentar encerrar uma sequência de 3 jogos sem vitórias no torneio e de 10 anos sem vencer o Flamengo. Esse jogo entre eles aconteceu 16 vezes lá no Barradão. Ao todo, o Mengão venceu 8 vezes, perdeu 4 e empatou 4. Perdeu para o Botafogo de 1-0, perdeu por Fortaleza de 3-1 e na rodada passada o Vitória perdeu também para o Grêmio por 2-0. Vale destacar que o Flamengo ocupa a 3ª colocação na tabela com 34 pontos e com 1 jogo a menos. E o Vitória é o 17º colocado com 15 pontos na zona do rebaixamento. A bola vai rolar a partir das 20 horas, horário de Brasília, e vai ter a transmissão exclusiva, anota aí, do Premier Futebol Clube em TV paga. Apita o jogo o paulista Rafael Claus, auxiliado por Marcelo Carvalho e Daniel Paulo Zioli, ambos de São Paulo. Já o árbitro de vídeo vai ser Rodrigo Guarizo, também paulista. A diretoria do Flamengo vem trabalhando no mercado, monitorando possíveis alvos para a qualificação ainda melhor do seu elenco, mas pode acabar lucrando com a venda do Richard Rios, do Palmeiras, que foi formado nas categorias de base do Flamengo. Isso porque o Manchester United da Inglaterra tem interesse na contratação do jogador depois do seu ótimo desempenho na Copa América. Os ingleses eles vêm analisando e visam realizar uma proposta oficial pelo jogador, enquanto o Flamengo acompanha toda essa situação, já que detém ainda 6% do jogador em uma futura negociação. Conforme informações do Gol Brasil, o United enviou os olheiros na Copa América com o objetivo de acompanhar os talentos durante o torneio de seleções. E o Richard Rios está nessa lista aí que eles gostaram muito. Dessa forma, o clube inglês está em contato direto com o Palmeiras e já sinalizou que deve propor inicialmente uma oferta de 17 milhões de libras, cerca de 122,5 milhões de reais na cotação atual. Com o Flamengo detendo 6% ainda como clube formador, iria receber 1,02 milhão de libras, cerca de 7,35 milhões de reais. A CBF divulgou nesta segunda-feira a tabela das oitavas de final da Copa do Brasil, com as datas e os horários já definidos. As partidas foram distribuídas em 2 terças, quartas e quintas, com os jogos de ida entre os dias 30/7 e 1/8 e os da volta entre 6/8 e 8/8.
O jogo de ida do Flamengo contra o Palmeiras vai ser aqui no Maracanã, na quarta-feira, dia 31/7, às 20 horas, enquanto o jogo da volta vai ser no Allianz Parque, no dia 7 de agosto, às 19 horas, horário de Brasília. As datas base das quartas e semifinais também foram definidas. A fase seguinte, as oitavas, será nos dias 28/8 e 8 de setembro, enquanto a penúltima do torneio foi marcada para o dia 2 e 17 de outubro. Vale lembrar que os classificados às oitavas de final da Copa do Brasil já garantiram 3,4 milhões de reais somente pela presença nessa fase. Quem avançar às quartas garante mais 4,515 milhões de reais de premiação. Produção, coloca aí a premiação da Copa do Brasil 2024 até o seu final. Oitavas de final, 3,465 milhões. Quartas de final, 4,515 milhões. Semifinais, 9,450 milhões. Vice-campeão, 31,5 milhões. Campeão, 73,5 milhões de reais. O Flamengo pode fazer uma inovação depois da construção do seu estádio próprio. É que o clube pensa em vender cadeiras cativas por um determinado período de tempo. A ideia é que o torcedor tenha direito a frequentar os jogos do Mengão naquele determinado local entre 5 a 10 anos. Mas o investimento a ser feito vai ser um pouco salgado. A informação foi publicada pelo jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo. O sonho é de 80 mil lugares para o novo estádio do Mengão e 5 mil lugares entrarão nessa venda cativa com data de validade. E para adquirir o direito de frequentar as partidas da cadeira em questão, o torcedor terá que desembolsar a bagatela de 70 mil reais por cada vaga. Os estudos ainda estão acontecendo para entender a melhor maneira de se viabilizar um assento cativo no estádio do Mengão a ser levantado no terreno do gasômetro. Anteriormente, o jornalista Lauro Jardim também havia publicado sobre a possibilidade de venda de 9 sector rights. O sistema é parecido com os de naming rights dos estádios, ou seja, quando uma empresa paga um valor para aparecer no nome. A possibilidade não está descartada no estádio do Flamengo, mas o mesmo deve ser feito com os outros setores. O clube se planeja e tenta fazer diversas vendas para levantar o estádio. Além dos name rights e das cadeiras cativas, os sector rights também podem ajudar na construção. A ideia é comercializar os nomes para empresas em 2 setores atrás dos gols e 2 centrais. Ou seja, os setores conhecidos como leste, oeste, norte e sul ganhariam nomes de diferentes empresas. Além disso, a sala de imprensa, o auditório, os camarotes e as áreas VIPs também podem levar nomes dos investidores, assim como nos corredores do próprio estádio do Flamengo. A Allianz, que também aparece no nome do estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, foi ligada ao Mengão como possibilidade. O presidente Rodolfo Landim também fez o alerta. Aspas, o nome do estádio do Flamengo é uma das coisas que vai poder trazer muita receita com a venda do name rights. Então, calma, essa é uma coisa importante para a gente viabilizar a nossa construção. Fecha aspas. Estamos nos aproximando de um dia histórico para o mais querido do mundo. Isso porque o leilão do terreno do gasômetro está marcado para o dia 31 de julho. Ou seja, essa é a data que o clube vai arrematar o local que deve abrigar o seu novo estádio. Portanto, o clube vai poder começar a se movimentar para construir o seu estádio depois da oficialização do negócio, que tem um lance inicial de 138 milhões de reais, mas com o Flamengo sendo o único interessado nessa compra. O terreno foi desapropriado por decreto do prefeito Eduardo Paes. A Caixa Econômica Federal, porém, tenta subir o valor, mas a Prefeitura e o Flamengo tentam fazer com que o Fundo de Investimentos não atrase a construção do estádio. Agora eu tenho um pedido para te fazer em nome da nossa amizade. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito,
Bora lá, me dá esse prazer, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, você me ajudou demais. Muito obrigado. Apesar do Flamengo vir se mostrando ativo no mercado em busca de reforços, a gestão ainda não acertou a chegada de nenhum deles e, com isso, vem gerando uma frustração nos bastidores e na torcida rubro-negra, que está vendo os seus principais rivais se reforçarem e o seu time do coração não. Isso porque a equipe teve uma queda no rendimento dentro de campo, mesmo com o retorno dos jogadores que estavam na Copa América. E dessa forma, a perda de um titular pode fragilizar ainda mais o elenco dentro de campo, principalmente pela dificuldade de encontrar um jogador no mercado à altura dele. Isso porque, mesmo depois do Fabrício Bruno recusar a oferta do West Ham pela questão salarial, o clube inglês ainda não desistiu da sua contratação. Conforme informações do jornalista Júlio Miguel Neto, o clube tem como objetivo propor um novo aumento salarial para o zagueiro, buscando convencê-lo a deixar o Flamengo e seguir rumo à Europa de forma imediata, porque o West Ham chegou a um acordo com o Flamengo, faltando apenas convencer o zagueirão. Aí eu te pergunto, você aprova a venda do Fabrício Bruno? Coloca aí! Segundo informações do portal Bola VIP Brasil, quem corre o risco de sair do Flamengo agora é o meia Vitor Hugo, porque existe um clube europeu que está novamente interessado nele. E, dessa vez, o negócio parece que tem boas chances de acontecer. Internamente, o entendimento é que o jogador não conseguiu se desenvolver como as pessoas estavam esperando, mas algumas contusões recentes foram colocadas como primordial para ele perder o seu time. O Flamengo já trabalha com a ideia de que não vai conseguir vendê-lo pelo dinheiro que gostaria de vendê-lo há tempos atrás. O objetivo agora é conseguir receber algo em torno de 15 milhões de euros, 90 milhões de reais na cotação atual pelo jogador. Com a volta dos jogadores que estavam na Copa América, o Vitor Hugo vai ter poucos minutos em campo, salvo alguma suspensão ou contusão. Assim, o Flamengo acredita que é melhor fazer um negócio com ele agora. E, de acordo com informações apuradas pela equipe da reportagem do site RTI Sport, o Flamengo também estaria encaminhando a venda do jovem Matheus Gonçalves para o Red Bull Bragantino. Vale destacar que no ano passado ele foi emprestado ao time do interior paulista, por onde fez boas partidas e agradou demais os dirigentes do Massa Bruta, que tentaram contratá-lo naquela ocasião, mas os dirigentes do Flamengo não quiseram fechar o negócio. Mas agora o cenário mudou, porque ele não tem tido oportunidades com o Tite e os seus empresários correm para recolocar o garoto no mercado da bola. E a última proposta que a diretoria do Bragantino teria feito para o Flamengo foi na casa dos 6 milhões de euros, cerca de aproximadamente 36,5 milhões de reais na cotação atual. Esse valor seria por 80% dos direitos econômicos do Matheus Gonçalves. Com isso, o Flamengo estaria contente, pois poderia manter um percentual dos direitos do jogador, visando ainda uma futura venda dele. Internamente, o Flamengo poderia entender que, como conta com um elenco recheado de estrelas, o jogador poderia se destacar mais jogando no Bragantino e aí ser vendido para o exterior, e mantendo um percentual, o Flamengo poderia lucrar no futuro. Correu uma notícia essa semana nos bastidores da bola que o Bragantino já tinha engatilhado a revenda do jogador por um preço bem maior do que ele vai estar pagando ao Flamengo. Mole o que mais. Segundo as informações que foram publicadas no site RTI Sport, o Flamengo ainda quer adicionar uma cláusula em que poderia receber mais 2 milhões de euros pelo acordo, ou seja, na conversão, poderia receber mais 12,2 milhões de reais. Com isso, somando o valor do negócio mais esse adicional, que segundo a apuração do RTI seria em função dele completar 20 jogos pela equipe do interior paulista, o Flamengo poderia lucrar cerca de 48,7 milhões de reais no montante total
da sua venda ao Red Bull Bragantino e ainda ficar com um percentual para uma futura venda. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo está certo em só querer vender e não contratar ninguém, só anuncia, só sonda e não compra ninguém? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui de coração. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!